Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre Jannik Sinner, que vence Ben Shelton e avança às quartas de final de Wimbledon. Um jogo que poderia ter ficado mais difícil, poderia ter ido ao quarto set, mas o Sinner jogou muito bem os pontos decisivos e o Shelton não, né? E assim, é o que a gente fala muito, né? No tênis nem tudo é talento, né? Você vê o terceiro set, é nítido que o Shelton é um tenista extremamente talentoso, muito qualificado, é um tenista que pode disputar títulos no futuro, mas ele precisa melhorar mais essa parte estratégica do jogo dele, né? Que hoje foi muito pobre, porque assim, estamos falando de um jogo que você está enfrentando o número 1 do mundo. Ele chegou a ter quebra-frente no set, não aproveitou. Ele teve, se não me engano, 4 ou 7 points e não aproveitou. Muito porque, assim, uma hora ele ia demais pro ataque e nas outras ele escolhia jogadas que até agora eu tento entender o sentido, né? Primeiro, no momento ali que a gente vai falar dos 7 points, o primeiro que ele teve tava 6-5 para ele, o Sinner sacando 30-40. Segundo saque, ele tenta ir pro winner de devolução. Ele tava machucando o Sinner com boas devoluções profundas, poderia ter tentado de novo, o que ele fez? Tentou ir pro winner num saque aberto, jogou na rede. Aí a gente tem o primeiro set point no tie break, né, o segundo no set, né? Ele tem ali um saque, né, para fechar a conta, erra o primeiro serviço, vai pro segundo e acaba exagerando, entende? E aí vai pro o terceiro set point para ver o pior de todos. Porque os outros ele ainda tenta fazer alguma coisa aqui, pelo menos minimamente lógica. Mas tem uma que ele acerta no 6-7, né, do Sinner sacando 6-7, ele acerta uma última devolução, a bola do Sinner fica flutuando. Essa é aquela bola para fazer, tipo, o Medvedev faz. No caso do Medvedev, ele seria de direita, né? Tipo, porque é o forehand, porque ele é destro e o Shelton é canhoto, né? Mas ele tem umas bolas que o Medvedev ele sente que a bola tá muito alta e dá um salto e bate, né? O backhand. Aí é o que o Shelton precisava fazer, até aproveitando a potência que ele tem, ou movimentar, assim, fazer a corrida um pouquinho mais para trás e pegar a bola num ponto de contato mais ideal. O que ele faz? Ele tenta fazer um slice, assim, uma bola altíssima. Ele tenta fazer um slice e a bola vai para fora. Assim, qual o sentido desse slice? Aí tem mais um set point, né? Porque ele ainda conseguiu ter mais um, né? E aí ele joga ali no fundo de quadra e fica ali tentando jogar, forçar o Sinner ao erro, sendo que o Sinner é mais sólido, né? Assim, ou ele vai pra bola, né, naquele momento ali, tipo, o momento mais adequado, esperar o momento certo para atacar, né? Que teve uma janela ali para ele tentar a paralela, e ele não tentou, né? Tipo, o Sinner tava literalmente falando, vai ganhar um ponto. E aí, não deu, né? Tipo, muitos 7 pontos jogados de maneira errada. Nos 4, o Shelton poderia ter feito melhor e não fez. O Sinner não precisou de um winner para salvar os 7 pontos. É isso que eu quero dizer. Então, assim, é difícil. Você perdendo essas chances, não vai ganhar de um tenista que tá como número 1 do mundo. Chega a 42 vitórias e 3 derrotas nesse ponto da temporada. Mágica temporada até agora do Jannik Sinner. Vamos ver agora, né? Avança as quartas de final. Foi um jogo, assim, muito bem os dois primeiros sets. O terceiro deu uma caída. O nível de saque também deu uma caída legal. E agora fica aí a dúvida, né? Enfrenta o Grigor Dimitrov, freguesaço, assim, recentemente tá uma freguesia, ou o Daniil Medvedev, que ele tá tendo uma ótima sequência. Eu não vou chamar de freguês, porque tá 6-5 pro russo, né? 5 vitórias seguidas pro Sinner, sim, mas só uma foi fácil, que foi aquela lá em Indian Wells, né? Que jogou muito bem, né? Indian Wells, mas foi Miami. Indian Wells, o Medvedev foi a final. Foi em Miami lá, o 6-1, 6-2. Para o Medvedev incomodar o Jannik Sinner, ele vai ter que fazer o que ele fez com o Struff, devolver saque do jeito que ele devolveu. E assim, é um jogo muito diferente do Shelton, não tem nenhuma similaridade, né? O Medvedev não tá lá sacando as maravilhas dele, mas sacar bem é chato de enfrentar. E assim, o Medvedev ele vai usar o que ele tem de melhor, que é a solidez no fundo de quadra, usar a solidez do backhand e tentar ser o melhor possível nas devoluções. Eu acho que é aí que é a chave do jogo, né? O Sinner contra o Medvedev, ele tem menos margem nos games de saque. O Shelton tá longe de ser o melhor devolvedor, o melhor construtor de pontos, né? E o Medvedev, com confiança, ele é capaz de ir para as paralelas, e as paralelas dele na grama machucam muito. Então, eu acho que assim, não acho o Medvedev favorito, já de se dizer. Pode ser um jogo até, inclusive, se o Medvedev sacar mal, que o Sinner ganhe sets diretos, mas se o Medvedev jogar como jogou contra o Struff, eu acho que é um jogo muito complicado. Os dois primeiros sets do Medvedev contra o Struff foram mágicos. Mas aí é aquele negócio, o Medvedev tem oscilado demais. Então, assim, pode ser mais uma vez o capítulo de uma rivalidade muito bacana, que, a meu ver, eu falo isso com total tranquilidade, para mim não tem problema nenhum falar, entrega jogos melhores do que Sinner e Alcaraz. Eu acho que também pelo contraste, o Medvedev não ser um tenista tão agressivo quanto Alcaraz e Sinner são,
Porque às vezes você junta dois tenistas que jogam muito parecido, o jogo não dá aquela fluida, o jogo não funciona tão bem, né? Porque, por exemplo, já teve um jogo, achei um jogo muito chato de se ver, que é o Sam Querrey contra o Kevin Anderson no US Open de 2017, que eles fizeram quartas de final. Dois sacadores, não tinha quase troca nenhuma de bola, entende? E assim, o jogo ficou ali muito no saque, pouquíssimas trocas. Mas assim, o Anderson, por exemplo, já foi capaz de fazer um jogo maravilhoso contra o Andy Murray de altíssimo nível. Ali um jogo em que havia mais troca de bola, porque havia um devolvedor melhor do outro lado que é o Murray. E o Anderson também, ele conseguia devolver mais saque, né? O saque do Murray não é tão bom quanto o de um Querrey da vida. E aí o jogo ia mais pro fundo de quadra, ficava mais legal. Entende? Às vezes o encaixe do jogo orna melhor em certas circunstâncias. E seria, acho que, a primeira vez que os dois se enfrentam na grama. Então, curioso para ver, mas para isso, o Medvedev tem ganhado o Dimitrov, que é perigoso. O Dimitrov, talvez, contra o Sinner, tenha a melhor chance na grama, porque é a que melhor aceita o slice dele, é onde o backhand dele apanharia menos para o forehand do Sinner. Mas eu não acho que o Dimitrov tenha velocidade de jogo para incomodar o Jannik Sinner da maneira que se pede. O Dimitrov sofre uma barbaridade contra tenistas que têm um jogo muito reto, rápido no fundo de quadra, porque isso exige dele muita mão para o backhand, ele não consegue sustentar, porque é diferente do Alcaraz. O Alcaraz ele joga com mais spin, a bola fica mais alta, então ele consegue ter mais margem para atacar. Já, por exemplo, o Rublev, o Sinner, eles jogam mais reto, e a bola é mais baixa e rápida, então fica mais difícil para o Dimitrov. Vamos ver o que sai desse jogo. Tende a ser bem bacana também. O Medvedev não é o tenista confiável que a gente já viu, por exemplo, em 2021, que raramente perdia para tenistas de ranking baixo. Propriamente em 2023, acho que tem menos de 5 derrotas contra tenistas fora do top 20, que é um número fantástico. Isso não é fácil, não. Então, a ver o que vai acontecer agora entre Dimitrov e Daniil Medvedev. Mas, de qualquer maneira, aí, a gente tem um jogo interessante para as quartas de final. Para mim, é muito fácil achar o Medvedev um adversário mais perigoso para o Sinner do que o Grigor Dimitrov. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.